Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, eu recebi por meio de diversos seguidores a indicação dessa matéria publicada pelo portal R7 Notícias, pedindo para que nós gravássemos um vídeo explicando essa matéria sobre as perdas do FGTS. Diz o título da matéria: nova decisão do STF anima trabalhador a pedir correção. Em seu subtítulo diz: quem tinha conta no fundo entre 1999 a 2015 pode entrar com ação para recuperar dinheiro. Prazo é até dezembro deste ano. Veja como fazer. A matéria é muito chamativa, cabe um pouco de cautela e muitas explicações. Vejamos aqui sobre as correções. Vou deixar 3 sites para vocês acessarem o material completo para ingressar com a ação do FGTS. Estão no primeiro link da descrição deste vídeo. Conheça a tese da correção do FGTS, da teoria à prática, das perdas diretas no saldo do FGTS, que segundo essa matéria pode chegar a 88%. Isso é verdade. Caso o STF decida favoravelmente, você pode ganhar muito dinheiro. Eu estou falando isso faz um tempo. Entretanto, cabe explicarmos algumas partes dessa matéria. Evidentemente que a pessoa que escreveu não é um especialista no assunto FGTS. Entretanto, a grosso modo, ela fez o seu papel de jornalista. Vejamos o que ela diz aqui. Uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, acendeu uma nova luz no fim do túnel para quem ingressou ou pensa em entrar com uma ação na justiça pedindo a correção do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, entre os anos de 1999 e 2015. Já falo mais a respeito do prazo aqui, tudo bem? Vamos analisar. Esse processo questiona o uso da TR, taxa referencial, como índice de correção monetária do FGTS, os chamados expurgos inflacionários, que é a diferença entre o indicador de inflação registrado e o percentual de remuneração pago pelo banco. Vamos explicar aqui esse parágrafo. É assim, pessoal, a TR foi o índice escolhido por meio de uma lei, a Lei 8.036, como índice de correção monetária, como índice de atualização. A conta vinculada do FGTS, para que vocês entendam, ela funciona como se fosse uma poupança do trabalhador. E a poupança, evidentemente, tem que render juros, tem que ser remunerada. A poupança FGTS rende juros. Só que como o índice escolhido foi a TR, esses rendimentos, para que vocês entendam, ficam abaixo da poupança, o que já é muito pouco. Em razão disso, o Partido Solidariedade ingressou com uma ação para substituir esse índice, qual seja a TR, por um índice mais favorável. Pois bem, continuando, por causa de uma decisão emitida anteriormente pela Corte, esses processos eram considerados praticamente perdidos na Justiça. Vejam, aqui também cabe um esclarecimento. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal nunca proferiu nenhuma decisão sobre este tema. A decisão a que a repórter se refere, eu creio que seja aquela do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que, como eu expliquei em outro vídeo, ele disse: olha, quem tem que resolver essa matéria é o Legislativo por meio da edição de uma nova norma, de uma nova lei. Por quê? Já existe uma lei que trata da matéria. A Lei 8.036, ele diz que o índice a ser aplicado é a TR. E por esta razão, nós não vamos proferir decisão nesse sentido. Então é por isso que ela diz aqui que muitas pessoas consideravam, depois dessa decisão, que o caso estaria perdido. Eu sempre disse que não. Continuando, com o novo entendimento, as ações deverão ficar suspensas até dia 12 de dezembro. Ela diz dia 12 de dezembro porque está pautado para ser julgado pelo plenário do STF em 12 de 12 de 2019. Então, provavelmente nessa data, nós teremos uma decisão
sobre esse assunto. Na sequência, diz a reportagem do R7. Entenda o caso. Uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada por um partido político, ela não diz aqui, mas eu digo, é o Partido Solidariedade, lá em 2014, o Partido Solidariedade ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade e ele alega que desde 1999 a TR vem sendo utilizada como índice de correção monetária do FGTS e, como eu já disse anteriormente, como não rende nada, as contas vinculadas dos trabalhadores sofreu uma defasagem muito grande e por esta razão o Partido Solidariedade, na ação direta de inconstitucionalidade, ele pede a substituição da TR pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou pelo IPCA-E, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial. IPCA-E, tudo bem? Então, o Partido Solidariedade, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5090, o link para vocês acessarem todas as informações dessa ação estará na descrição deste vídeo. Continuando, a Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, também assina a ação direta de inconstitucionalidade por avaliar que no período de 1999 a 2013, o índice utilizado para calcular o reajuste do FGTS não refletiu a inflação real. Isso é verdade, é muito importante que a Proteste esteja junto, porque é uma associação a quem se dispensa elevada credibilidade e está sempre do lado do consumidor. Então é muito importante que uma instituição como esta figure como parte desse tipo de ação, a fim de passar ainda mais credibilidade nos argumentos ali defendidos. Continua a matéria. O ministro, ao deferir a medida cautelar, ela está se referindo a uma medida cautelar proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O link para você acessar essa decisão também está na descrição deste vídeo. E nessa cautelar ele explicou que a questão ainda não está julgada em caráter definitivo. Eu gravei vídeo sobre isso, está aparecendo aí nos cards e na descrição desse vídeo, porque o Supremo ainda irá apreciar esta matéria. O Supremo, como eu disse anteriormente, não julgou essa matéria ainda. Continuando, com isso, ele determinou a suspensão da tramitação em todo o país de todas as ações que tratam sobre o assunto e divergem sobre a correção da TR, utilizada como índice de atualização monetária do FGTS, até a decisão conclusiva. O julgamento da matéria, como eu disse anteriormente, está previsto para ocorrer no dia 12 de dezembro pelo STF. Na sequência, a repórter diz: a nova decisão fez com que o prazo para ingresso de ações fosse reaberto e todo o trabalhador que tinha conta de FGTS no período pudesse ingressar com ação. A reportagem entrevistou algumas pessoas, dentre elas a Juliana Moya, especialista em relações institucionais da Proteste. Acredita que as perdas diretas no saldo do FGTS pode chegar a 88%. Vejam, pessoal, nós estamos falando aqui de quase 100% a mais do que você teria de fato para receber. Imagine isso, juros sobre juros de todo o período. Por isso que quando eu digo que vocês poderão ganhar muito dinheiro, eu não estou sozinho na minha tese, eu não estou sozinho no meu entendimento. Uma instituição da estirpe da Proteste vem aqui e confirma tudo o que eu disse anteriormente. Nas palavras da especialista, por isso é necessário que haja uma correção desse valor, foi o que argumentou a especialista da Proteste. Em ato contínuo, diz a matéria, o que são expurgos inflacionários do FGTS. Vamos lá. Durante os anos de 1999 a 2013, o FGTS foi corrigido utilizando um índice que não refletiu
a realidade da inflação. Ou seja, foi utilizado o índice que não acompanhou sequer a inflação, ficou abaixo da inflação. E aí, especialistas falam que houve uma perda significativa, uma perda muito grande para o trabalhador nesse período. Roubaram os trabalhadores aqui. O governo meteu a mão no fundo dos trabalhadores. Com isso, os especialistas sustentam que o saldo das contas vinculadas do FGTS tem a correção entre 48% e 88%. É uma correção muito considerável e muito importante que o Supremo decida favoravelmente para os trabalhadores. Essa será uma decisão para aferirmos se o Supremo de fato é um tribunal constitucional que defende o cidadão ou se tem algo estranho naquela corte. Mais adiante, a reportagem ouviu outros especialistas. Vejam, é possível dar um índice exato para a correção, porque o cálculo varia muito conforme o período que o trabalhador manteve o fundo. Foi o que disse aqui Renato Falquete Guaracho, coordenador jurídico do escritório Haiti, Badari e Luquinha Advogados. Esse escritório tem excelentes profissionais e por essa razão o link do site deles na descrição deste vídeo, a fim de que vocês conheçam o trabalho desses profissionais. O advogado afirmou que em algumas ações o valor da correção já ultrapassou R$200 mil. Em suas palavras, um trabalhador que ocupava um cargo de diretor de empresa no período de 1999 a 2015 e ganhava um salário mensal de R$50 mil por mês, considerando 8% do salário para a FGTS, vai receber um valor bem alto, foi o que disse aqui o especialista. Mais adiante diz a matéria, como fica as ações em tramitação e as novas. O especialista diz que a maioria das ações que estava em trâmite foi julgada improcedente, ou seja, os tribunais não decidiram favoravelmente aos trabalhadores. Nas palavras dele, agora quem perdeu e estiver no prazo pode ajuizar uma ação rescisória caso o STF julgue a favor. Ação rescisória, para que vocês entendam, é como se fosse uma ação para desconstituir o julgamento que aconteceu anterior. Suponha que você tenha ingressado com uma ação e o julgamento tenha sido improcedente, ou seja, o julgador disse que você não tem razão. Entretanto, o STF, no julgamento do próximo dia 12, decida favoravelmente. Qual será o procedimento? Você irá ajuizar uma ação rescisória. Você irá desconstituir o julgamento anteriormente, ok? Continuando, se o STF entender como inconstitucional, automaticamente a decisão valerá para todos e ninguém terá direito de receber a correção. Pessoal, tem um equívoco aqui, tá? Na verdade, é se o STF entender que o índice de correção monetária é constitucional e não inconstitucional. Se ele entender que o índice é inconstitucional, ou seja, não deve ser aplicado, a lei 8.036 não está de acordo com a Constituição, aí ela será julgada inconstitucional, uma decisão desse tipo será em favor dos trabalhadores. E aí todos têm direito, ok? É o contrário aqui, eu creio que deva ter acontecido um erro de digitação ou algo do tipo, tudo bem? Mais adiante, o especialista explicou ainda que o fato de o prazo ser de 2 anos, a maioria dos trabalhadores pode entrar com ação rescisória para desconstituir o julgado anteriormente. Disse ele, somente no meu escritório há entre 1.000 e 2.000 ações em tramitação, comentou o advogado do escritório Haiti, Badari e Luquinha Advogados, cujo link ficará
na descrição deste vídeo. Continuando a reportagem, quem sacou o FGTS e é herdeiro tem direito? Vamos ver o que diz a reportagem. Segundo o advogado, mesmo o trabalhador que fez o saque do fundo pode pedir a correção. Se ele tinha dinheiro na conta desde 1999 e sacou em 2010, por exemplo, seu direito vale até 2010. Vamos explicar isso daqui. Pessoal, em resumo, enquanto seu dinheiro permaneceu na conta, você faz jus, tem direito à correção. É o que ele disse aqui. Se você tinha a conta vinculada do FGTS e o saldo permaneceu de 1999 até 2010, lá em 2010 você sacou os valores. A partir do momento que você sacar, evidentemente que você não faz jus, não tem mais direito à correção. Você vai ter direito à correção durante o período que o seu dinheiro permaneceu depositado na conta e, portanto, sendo corrigido por um índice inflacionário menor do que aquele pleiteado na ação. Na sequência, em caso de morte do trabalhador, que é o titular da conta vinculada do FGTS no período, os herdeiros podem ingressar com ação para exigir a correção do valor depositado. Então, se o titular da conta vinculada do FGTS veio a falecer, os herdeiros têm direito à correção monetária, aplicando-se aqui o mesmo raciocínio acima. Caso já tenha efetuado o saque, faça o cálculo durante o período em que os valores permaneceram depositados. Como entrar com a ação? Vamos lá. O Guaraco afirma que alguns advogados defendem a tese de que a ação pode ser ingressada até novembro deste ano. Ele, no entanto, trabalha com um prazo maior. Vamos entender o prazo deles aqui. O prazo para reclamar o depósito de FGTS dentro de uma ação trabalhista é de 5 anos e não de 30. Nós tivemos decisão do STF nesse sentido, que era o prazo anterior. Mas isso é discutível e não está consolidado. Vocês perceberam a diferença de um profissional para outro? Eu costumo dizer que quem faz a jurisprudência não é o julgador. Quem faz jurisprudência é o advogado. Infelizmente, nós temos profissionais que só sabem trabalhar na primeira instância. Quando mais faz a ação subir até o tribunal. Ora, nós devemos esgotar todas as instâncias, se for possível, em uma determinada ação. Nós devemos ir, se for o caso, até os tribunais superiores. É para isto que eles existem. A exemplo, STF, STJ, TST, enfim, só para conhecimento. Para ingressar com a ação, o trabalhador deve levar os documentos que comprovem que ele tinha conta do FGTS no período. Caso ele não entre com a ação pela justiça gratuita e perca a ação, ele pode ter de arcar com as custas processuais, alerta o advogado. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links para vocês acessarem planilhas de cálculo, checklist de documentos que você precisa e o procedimento para ingressar com esse tipo de ação. Enfim, eu vou deixar o material completo para você ingressar com esse tipo de ação. Diz a reportagem, Proteste lançou uma calculadora. A Proteste desenvolveu uma calculadora que ajuda o consumidor a fazer o cálculo do valor que ele poderá resgatar com a correção caso decida entrar com uma ação. Basta acessar o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Também é possível assinar uma petição eletrônica que pedirá que os consumidores sejam restituídos. Isto para quem pretende ingressar aqui com a Proteste. O link de todas essas informações que eu falei para vocês estará na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.